versículo 13, vamos estar lendo, que diz assim: Cingir vós e lamentai vós sacerdotes, gemei ministro do altar, entrai e passai vestido de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjar e da libação cortada foram da casa do vosso Deus. Santificai o jejum, apregoai o dia de proibição, congregai os anciões, o dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Pode tomar assento nessa noite, bendizendo e glorificando o nome de Deus. Glória. Meus irmãos, Obrigado. eu fiquei feliz da mesma forma que a Luiz expressou sua gratidão a Deus pela vida de alguns irmãos que aqui estão junto, auxiliando os jovens. Eu quero dizer que antes de chegar até essa congregação, a gente acaba passando na frente das outras congregações da nossa denominação, a Assembleia de Deus, e muitas outras congregações. E o Moedo, acho que foi o Moedo que falou aqui no decorrer do culto, que tem lugar que não tem jovens. Eu acho que foi Eloy. E isso é uma grande realidade, meus irmãos. Tem lugar que a gente vai ministrar que bate um desânimo, ao mesmo tempo uma tristeza, mas nós não podemos parar. Mas a verdade, a notícia que eu tenho dar para vocês, que cada ano que se passa, e não adianta usar demagogia, irmãos, eu não quero usar de demagogia com vocês, nem de manipulação humana nessa noite, mas eu quero dizer, nós estamos vivendo embaixo de cumprimento escatológico, viu? E Israel é o ápice do arrebatamento, Israel é o relógio de Deus para o arrebatamento. Jesus falou que o amor ia se esfriar, meus irmãos, e isso está acontecendo nessa noite. Eu não vou falar sobre escatologia, mas só para dar um respaldo para os irmãos, há uma escassez de jovem em nossa dominação. Você pode ver um grande número, uma grande quantia de jovem, quando há um congresso de jovens, uma cruzada para os jovens, aí você vai ver um grande número de jovens, mas pasme vocês, meus irmãos, quem prega tem conhecimento de causa, quem sai louvar também tem conhecimento de causa. Eu creio que o meu Éder, ao tempo que esteve ministrando, e às vezes eu sei que ele também prega a palavra de Deus, ele sabe que isso é uma realidade, meus irmãos. Há uma escassez de jovem em nosso meio. Eu tenho ido em congregações pregar, meus irmãos, que nem jovem não tem, só estão os anciões da igreja em nossa dominação. Mas eu quero dizer uma coisa, ainda Deus está preservando uma minoria, ainda Deus está reservando uma minoria muitas vezes mal compreendida, muitas vezes quadrada, mas é essa minoria que Deus vai usar para profetizar. Quando eu falo de minoria nessa noite, meus irmãos, conforme estou dizendo aqui, é necessário olhar para a vida do profeta Joel. O profeta Joel, os historiadores não deram uma data precisa, mas dizem a história que ele profetizou entre 600 e 700 anos antes de Cristo, meus irmãos. De certo que Joel profetizou. Todos nós sabemos o decorrer da história da Bíblia Sagrada, principalmente do Antigo Testamento, que Deus levantara muitos profetas no Antigo Testamento, profetas maiores, profetas menores como Abacuque, como Joel, como Sofonia, como Zacarias, mas Deus também levantou profetas maiores como Jeremias, também como o profeta Ezequiel e como o profeta Isaías. Aqui o profeta Joel, na verdade, ele é um profeta menor, mas dentro do livro de Joel, meus irmãos, há alguns textos e alguns versículos e um capítulo que se destaca por demais. Em Joel capítulo 2 e 28, irmão Éder, é um versículo, uma passagem que se destaca por demais. Como, meu irmão? Porque na verdade fala de uma promessa, de um derramado Espírito Santo, quando Joel disse que há de ser, que nos últimos dias, Giovano, o Senhor ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens teriam sonhos, os anciões teriam visões. Na verdade é uma promessa maravilhosa, e esse texto de Joel capítulo 2 e 28 se tornou ao longo dos anos, meus irmãos, de muitas cruzadas, congresso, temas de campanha. Mas deixa eu dizer uma coisa, todos nós gostamos de falar de avivamento. Quem não gosta de pregar sobre Joel? Na verdade, pregar sobre Joel, principalmente capítulo 2 e 28, hoje é um desafio. Tem que ter coragem para falar sobre avivamento, tem que ter coragem para falar sobre derramar do Espírito, tem que ser um
pouco ousado para pregar sobre Joel 2:28. Percebeu, irmão Éder Giovano, que hoje não tem mais se colocado a temática de Joel capítulo 2:28, mas muitos anos o irmão Éder sabe que se tornou por muitos anos e décadas, meus irmãos, o livro de Joel se destaca muito por esse versículo e por esse texto do derramado do Espírito Santo. E sabe por que não se torna mais temática nem de cruzada? Porque o povo sabe que Deus não vai mais mover sem que haja uma humilhação, sem que se haja uma prostração diante de Deus. O povo sabe que não há mais mover do Espírito Santo em nosso dia. Há um pequeno mover pela reserva daqueles que ainda clamam, pela reserva daqueles que ainda oram. Eu não vim aqui entristecer ninguém, mas eu vim aqui nesta noite pregar uma verdade. Ei, presta atenção, não acredite em derramar o Espírito Santo, porque quem estuda escatologia não pode manipular a igreja. Eu tenho estudado escatologia e eu tenho um recado para dar para a igreja, moeda, nesta noite. Não haverá mais derramado o Espírito, porque Jesus disse que nos últimos dias o amor ia se esfriar. Aí, sabe que dói no meu coração? Mesmo não havendo derramado o Espírito Santo, eu não posso me deixar, moeda, ser levado por essa circunstância, mesmo não vendo Deus mover mais como via no passado, quando as curas eram esplêndidas, quando os milagres eram esplêndidos dentro da Assembleia de Deus, quando as crianças eram cheias do Espírito de Deus. Deus batizava criança, Deus batizava jovem, Deus batizava adultos e velhos. Deixa eu dizer uma coisa, hoje nós estamos aqui em um número resumido. Sabe que nós somos o maior nessa geração? Nós somos sobreviventes como Abacuque. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, ainda há uma minoria como Abacuque. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a videira não dê fruto, mesmo que não haja vaca no currais, mesmo que não haja mantimento, o profeta Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, eu exultarei. O profeta Abacuque também foi um profeta que se destacou no meio de uma crise moral do povo, no meio de uma crise social, doutrinária e espiritual do povo em sua época. E também Abacuque se destaca porque ele se mostrou forte no meio da condição, ele se mostrou gigante no meio da guerra. Ele foi um levita que adorou, ele foi um profeta que louvou, mesmo a circunstância não sendo favorável, ele não deixou de ser profeta. Eu vim profetizar, não importa o que o mundo diz, não importa o que a sociologia diz, não importa o que a psicologia diz, ainda há profeta de Deus nessa cidade e vai profetizar sobre nós. Estamos vivendo os dias de cumprimento escatológico, meus irmãos. E não é sobre escatologia, mas o Espírito Santo me ordenar dar um respaldo sobre isso, eu darei. Estamos vivendo dias de fardo, dias de canseira, dias de tribulação. E aqui no livro de Joel, diz a história que houve uma crise em Belém de Judá. Na original, meus irmãos, sabe o que significa Belém de Judá, irmão Éder? Terra que acolhe, terra que ajuda, terra que abençoa, terra que prospera. Na verdade, Belém de Judá é o refúgio para a viúva, é o refúgio para o andarilho. Belém de Judá, a terra que abraça, a terra da prosperidade, a terra do pão. A Bíblia diz na história, vai narrar, que houve uma crise, uma seca tão grande em Belém de Judá, que os vinheiros começaram a crescer, os rios começaram a se secar, os animais começaram a morrer, não havia mais uva nos vinheiros, não havia mais o azeite na oliva. E quem vivia aqui em Belém de Judá, o povo de Israel, eles dependiam da agricultura da época, eles dependiam da farinha, do trigo, do azeite, eles dependiam da vaca, do leite, meus irmãos, eles dependiam da agricultura da sua época. Então eu aprendi uma coisa, irmão Éder: quer ver o homem se tornar humilde? Deixa ele passar fome para você ver. Sabe, eu aprendi uma coisa, que todas as vezes que Deus queria chamar a atenção de uma nação, de um povo, Deus usava fome, usava aquilo que deprimia, porque a fome deprime, Giovano, a fome
que nesta noite trabalham por conta ou do seu empresário, vive uma vida regalada financeiramente, pode não ter muito, mas o pouco que Deus te dá, tu se alegra. Mas a maior escassez do povo de Israel em Belém de Judá não foi apenas pela falta de pão, mas pela presença de Deus. A maior tristeza para Belém de Judá foi perder a presença de Deus. O que é que estamos vivendo no nosso dia? Apatia espiritual, cultos e liturgia mais guiado por força humana do que guiado pelo Espírito Santo, porque estamos perdendo a essência, aos poucos estamos perdendo a graça. Diga para o teu irmão nessa noite: nós não vamos longe, Giovano, se perder a presença. Não dá para sobreviver sem a presença. Eu não consigo viver sem a presença. Nós vamos se tornar a geração mais depressiva do século 21 se nós não clamar pela presença de Deus. Aleluia, Jesus. Santo Jesus. Oh, glória. Aleluia. Vou dizer uma coisa para todos os irmãos. Santo. Aleluia. E todo homem de Deus, todo pregador, todo profeta, todo líder, ele não pode se mostrar frouxo na caminhada. Mas às vezes eu estou pregando, eu confesso, moeda, não é assim que deve funcionar. Mas às vezes dá vontade de deixar de pregar, parar de profetizar. Porque, irmãos, eu estava pregando em um determinado local, no distrito da nossa denominação aqui nesse campo, em uma congregação. Eu tive que parar de ministrar, meus irmãos, e eu estava pregando nesta manhã sobre escatologia, uma mensagem séria, uma mensagem profunda, meus irmãos, para chamar a atenção, porque tinha gente brincando na porta, tinha gente brincando no outro do culto. Aqui não está assim. Dá para ver a reverência da igreja nessa noite. Eu percebo que a igreja está atenta, mas nem todo lugar em Simoéder já perderam a premissa da presença de Deus, já perderam a essência da presença de Deus. E eu sou profeta destemido, meus irmãos, que eu confio em Deus e não no homem. Eu confio no Deus que me confiou o ministério aos 17 anos de idade. Eu tenho pregado em campanha nessa cidade, eu tenho pregado em cruzada nessa cidade, e evento de missão, onde se fala em ouro, se fala em prata, mas não temos poder, não temos autoridade. Se fala em missão, se fala em missionário, mas a nossa igreja está perdendo a presença de Deus. Aleluia. Homens sem autoridade de Deus, Glória a Deus. Aleluia. jovens que não têm poder do Espírito Santo para expulsar um demônio, jovens que a sua oração não tem poder de abrir o céu. Aleluia. E não só para nós que ainda me considero jovem e essa mensagem está pegando em mim, mas homens que têm estrada de fé, que já perderam a autoridade de Deus. E eu tenho pregado por aí. A última campanha que eu preguei de missão no nosso campo deu reunião na segunda-feira. Sabe o que o pastor falou? Se aquele jovem não tivesse dirigido pelo Espírito Santo, eu tinha mandado parar. Mas ele falou que eu não tenho coragem, e foi Deus que usou ela naquela noite. Havia divisão, havia contenda, havia intriga, Giovano. Sabe o que está faltando nessa última hora, Moeder? É resgatar o que perdemos lá atrás, na juventude, quando nos dizia: Deus, não importa quem vai estar lá, eu vou falar. Não importa quem vai estar no culto, eu vou pregar. Não importa quem vai estar lá, eu vou adorar. É essas coisas que nós temos que resgatar. Quando nós estava tudo para um culto, eu me lembro quando sentava na primeira cadeira, esperando com o texto ali, para ler uma palavra do Tó, já era uma alegria. Eu voltava na tristeza, porque não dava oportunidade. O anseio pelo louvor era uma euforia, apenas pela uma oração já era tudo. Hoje não é suficiente. O vaso está bonito, o vaso está adornado, mas não tem evidência da presença dentro do vaso. O vaso está belo por fora, mas o importante é que a presença de Deus já vazou no vaso, porque o vaso está trincado. E um dia Deus disse a Jeremias: vamos dar uma volta na casa do oleiro. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi Deus que quebrou o vaso, mas a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Eu aprendi uma coisa nessa caminhada, meus irmãos, que quando o ser humano começa a ficar cinza,
cara fechada. Quando ele começa a ficar meio fechado para as coisas espirituais, quando ele começa a perceber que algumas coisas não valem a pena, Deus começa a levar ele para dar uma volta na casa do oleiro. Porque eu vou dizer por uma coisa, meus irmãos, Deus não tem problema em trabalhar com pressa, Deus não trabalha, mas Deus quer ver o conteúdo que há dentro do vaso. Irmão Éder, nós temos uma geração de vaso pronto, Juva, não sabe o que é pronto, mas não está no tempo de Deus. Ele está pronto, ele está adornado, ele tem profundidade, ele tem louvor, ele tem letra, ele tem palavra, ele tem conhecimento, mas não é essência da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus achou graça a Noé, que os olhos de Deus viram graça em Noé. Quem dera nessa geração Deus pudesse olhar para nós e causar graça nos olhos de Deus. Quem dera nessa última hora houvesse alguns Noé na terra e Deus começasse a levantar uma nova geração de profeta de Deus para denunciar o pecado, para falar uma verdade. Porque eu preciso dizer nesta noite, irmão, estamos vivendo uma minoria de agrupado, mas sem a presença de Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, meu Pai. Qual é o último dia que alguém te chamou para expulsar o demônio? Ah, não, Solomar, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo a obra. Se alguém te chamar nessa noite para expulsar, isso é a pergunta de Deus para você. Se alguém, minha filha, te chamar para expulsar um demônio nessa noite e para orar pelo enfermo, você largaria o Facebook, o WhatsApp e levantaria aí? Sinceramente, pensa dentro de você que eu vou pensar isso comigo. Porque eu passei essa semana por essa batalha. Quando eu visitava a casa do cliente, quando a gente foi lá fazer o orçamento, a mãe dessa moça nos levou até lá. E eu preciso relatar esse testemunho, porque o Espírito Santo disse para mim: conte esse testemunho que aconteceu e esse fato, meus irmãos. Eu quero aqui relatar para os irmãos que a coisa mais triste, Giovano, é ter a presença e não valorizar a presença de Deus. É caminhar com a presença e não perceber que a presença de Deus está ali. Porque as coisas do mundo, os adornos desse mundo querem tomar conta de nós. Mas o sangue de Jesus tem poder. Nem que precise o oleiro dizer: vai para a casa do oleiro, dá uma volta lá, porque eu vou trabalhar nesse vaso. Mas quem vai ter que se quebrar é você na minha mão. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Quando a gente chegou lá naquela casa, a primeira coisa que eu observei é natural do que a funileira vai observar, a gerosa, a calha, o canhão, tudo que era uma casa. Aí eu olhei aquela casa, já estava caindo os pedaços. Quando eu olhei o espelho da casa, eu vi que já estava tudo podre. Aí vou olhando mais para baixo para a casa, eu já vi que a tinta estava toda desbotada, irmão Éder. Mas eu continuei olhando a casa, Giovana. Comecei a olhar a calçada, já havia mato por todo o canto da casa. Presta atenção, fui chamado para dar no orçamento do meu trabalho, mas alguma coisa no mundo espiritual começou a mover o meu olhar para a realidade daquela casa, para a vida daquele cliente. Quando eu comecei a olhar para a porta, eu vi que a porta já regia quando abria, a porta já estava podre também. Quando eu entrei dentro da casa, meus irmãos, para de vocês, quando você olhava para a janela, tinha marca de dedo na janela, tudo sujo a parede, todos como daquela casa, cada porta que você entrava, você via a sujeira dos dedos. Sabe uma casa onde que tem muita criança, que às vezes é relaxado, que são porcos, os pais não cuidam, não se dedicam e não cuidam de uma casa, parece uma tapera, parece um lixão. Eu estava dentro de uma casa dessa, moeda. Sabe a coisa mais triste do mundo, meus irmãos? Que eu entrar dentro de uma casa dessa e passa-se 30 minutos, quando eu olho, está minha esposa sentada, aconselhando aquela mulher, Giovana, que é viciada em cachaça, viciada em outras coisas, uma vida destruída, porque tentaram um abuso sexual quando era jovem, e ela não conseguia esquecer
odor de sujeira. Sabe quando você olha para a vida de alguém e você sabe que é uma legião de demônio ali, que minha cara começou a tremer, eu senti os demônios naquela casa, eu senti os demônios por toda aquela casa. O primeiro demônio que identifiquei ali foi o demônio da Maria Blamba, o segundo do Zé Pilintra, e o terceiro a ferrugem, que vai levar muita gente para ficar. Ferrugem, Giovana, o perdão não era liberado, e eu descobri estudando sobre psicologia também, que o perdão, meus irmãos, quem não perdoa é a mesma coisa, Moéder, que carregar um saco de ferrugem ao longo da vida, que vai destruir ponte para o futuro. É a mesma coisa que carregar um saco de ferrugem, que ninguém vai querer seguir aquele espaço, ninguém vai seguir aquele ser humano, porque o saco de ferrugem nas costas vem destruindo tudo que aquela vida vai deixando para trás. E eu olhava para aquela mulher e dizia: Deus, que vida mais amarga, como é triste, que potestade, Senhor. E é o Espírito dizendo: está vendo? Mas ela é uma alma como você, ele é um ser humano como você. E olha a diferença, meu filho, de quem tem a minha presença. Tu tem a minha presença, tu aceitou meu tratamento, tu desceu na casa do oleiro. Agora olha essa vida, tentaram abusar, o marido abandonou, porque não conseguiu aguentar o alcoolismo na vida daquela mulher, mas aparentemente parecia uma mulher normal. Mas quando a minha esposa começou a conversar, sabe o que ela começou a dizer? Foi bom ter conversado com você. Como foi bom, eu já não lembrava mais disso, mas vocês estão lembrando daquilo que eu tinha tentado esquecer. Claro, ela tentava esquecer daquilo que aconteceu no passado, mas a mente estava manchada. Sabe o que ela dizia para minha esposa? Mas se o fulano não vinha até mim, que é crente, aí vem uma coisa séria. Mas irmã Dora, ele é crente e nunca veio pedir perdão. O Espírito Santo começou a falar na minha vida, na minha mente: ele pode não ter vindo pedir perdão se ele é crente, pelo pecado cometido quando era pequeno, mas ele tem uma consciência, e uma consciência pesada ela não dorme. Você pode, a ser um pregador, dizer: esquece o teu passado, mas a mancha tu não esquece, meus irmãos. Sabe o que ela dizia para minha esposa? Foi bom conversar com vocês. E durante essa semana minha esposa continuou conversando com ela. Sabe quando o caso é tão sério, Moeda, que você olha assim: não tem mais jeito, não tem mais saída, não dá coragem, não dá ânimo. Aí eu conjecturava na minha mente: a minha vontade, se eu tivesse por mais condições, era ela transformar aquela casa, pintar toda aquela casa, fazer tudo novo, abrir as portas. Imagina, irmão, aquela mulher não queria nem abrir a porta da casa dela. Esse fato aconteceu nessa semana, na segunda-feira. Deixa eu dizer uma coisa para você: se conscientizar. Tu murmura, tu questiona, às vezes você peca contra Deus, vem no culto, pede: Deus, fala comigo. E Deus fala, Deus é bom. E Deus falou nessa noite que lá fora tem gente que sofre, tem gente que geme, tem gente oprimida pelo diabo, tem gente destruída pelo sonho, tem gente destruída pelo projeto, pela ferida que for aberta. E é só o poder do Espírito Santo é que pode cicatrizar essa ferida. Mas se você está entendendo, levanta a tua mão nessa noite e começa a dar graças a Deus pela tua vida, pelo alimento, pela casa, pela família. Dá graças a Deus pelo teu ministério, dá graças a Deus pela tua chamada, dá graças a Deus pelo pastor, pelo pregador, pelo cantor. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Dê graças a Deus, mulher e homem que está aqui. Tu és o bem-aventurado de Deus. Deus te ama, Deus te guarda. Só que eu quero dizer uma coisa para essa igreja: tem milhares aí fora, nessa rua mesmo, que estão clamando. Outra coisa que a gente não se vê na apostasia do século. E o povo de Israel começou a viver uma apostasia tão tremenda, uma vida tão em pecado, e tudo que Deus dava não era suficiente. Deus permitiu 4 gafanhotos atacar Belém de Judá, e a Bíblia diz que a seca foi terrível. A seca e a fome, os gafanhotos vieram migrando tudo que havia de planta. Deixa eu dizer uma coisa: hoje nós não temos falta de nada, nem miséria de nada, mas o que falta em nós é a essência do Espírito Santo, é a falta da presença de Deus. Sabe, meus irmãos, quando você começa a ficar cascudo, grosso, pelo tempo de fé, pelo sofrimento da caminhada, a água, pelo curto período de tempo, ela precisa se renovar, ela precisa trocar de pena, ela precisa
precisa trocar o seu bico, ela precisa bater com as suas unhas contra a rocha, para tirar aquela casca grossa, para viver apenas mais 40 anos na nossa vida. O profeta Isaías se referiu como a águia, que voam, que caminham e não cansam, mas essa águia precisa se refugiar em Deus. Deus está dizendo nessa noite: encontre refúgio na minha presença nessa noite, te renova a tua vida, o teu vigor na minha presença. Aleluia! A maior perda de Belém de Judá não foi só pela falta de pão, mas pela falta de comunhão com Deus. E Deus disse para Joel: diga para esse povo aí, não rasgar mais as vestes, mas começar a rasgar o seu coração. Prega um dia para eles de proibição: ninguém come, ninguém bebe, e se veste de pano de saco e rasga o coração, porque eu preciso trabalhar na vida deles. Judá, uma terra de prosperidade, uma terra que acolhia o necessitado, passou a viver uma situação, uma seca de miséria. Sabe por quê? Porque alguma coisa não estava bem em Belém de Judá e nem com o povo de Israel. Algumas coisas estavam com sentido contra Deus e Deus não estava se agradando, e Deus usa o profeta Joel para pregar um dia de proibição. Sabe o que nós precisamos nessa hora, Giovanni? É precisar orar mais. Nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos orar um pouco mais. Nós precisamos se consagrar um pouco mais. Ontem eu pregava na igreja de Erechim, meus irmãos. No começo do culto foi pesado, mas no fim Deus derramou sua presença, e foi uma coisa maravilhosa e promessa maravilhosa. E Deus dizia para aquela igreja: desçam a casa do oleiro, porque Deus precisa que alguns vasos se quebrem nessa noite. E Deus manda dizer nessa noite que é para nós descer na casa do oleiro e dar uma olhada como está o nosso vaso, como está a nossa vida espiritual. A pergunta de Deus para mim, para você: como vai o teu vaso? Como vai a sua vida espiritual? Como está a tua casa? Será que ela está ordenada de oração? Será que tem lá a comunhão de pai, mãe, de filho, de oração? Por esses dias, alguns dias atrás aí, eu tinha por mais hábito de estar orando com meus filhos junto com a minha esposa Moeda. Aí passou uns dias, eu parei um pouco daquela comunhão, fiquei mais orando mais no meu escritório ali sozinho, lendo meu livro. O Espírito Santo começou a dizer: começa a orar com a tua família. E eu reservei uma noite para orar junto com ele, eu, minhas duas filhas, minha esposa. Sabe, eu descobri uma coisa, Giovanni: não existe demônio que entra dentro de uma casa, ou de um líder, um pai, uma mãe e os filhos oram junto. O diabo não tem território na tua casa, viu? Se o diabo tem entrado na tua casa porque há uma brecha, você não ora com teus filhos, você diz que não tem tempo, na verdade você está usando demagogia e manipulação. E Deus não precisa ser manipulado, meus irmãos. Deus sabe que tu tem tempo, você não quer orar. Verdade. Precisamos resgatar aquilo que nós perdemos, igreja, ou vamos morrer na praia. Porque eu vou dizer uma coisa para todos os irmãos que estão aqui: se nós não sabe que isso é uma realidade que eu vou falar. Todos nós aqui já tivemos uma experiência pessoal com Deus. Eu acredito no Ministério Moeda, porque quando eu olho para esse homem de Deus, eu vejo a essência da presença na vida dele. Não estou usando demagogia para brincar, porque eu não estou preocupado com isso não, meus irmãos. Mas eu sei identificar quem ainda tem a presença de Deus. Hoje você vai pregar no lugar, é uma contrariedade. Você sente que tem gente que já não tem mais a presença. Muitos vasos estão adornados Moeda, mas não tem a essência do Espírito mais. Perderam a graça, homens que perderam a autoridade no ministério, homens que perderam a autoridade na oração e até a autoridade para profetizar. Até tentou uma vocação de Deus, mas não tem autoridade do Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja: se nós não mergulhar fundo no rio do Espírito, nós vamos ser como um bando de gaivota que vive comendo o resto na beira da praia. Deus está dizendo: levanta voo nessa noite, te ergue, põe-te em pé, desce na casa do oleiro, deixa Deus ver, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tirar essa casca grossa, essa casca ranciça. Deus está dizendo: eu preciso te curar nesta noite, eu preciso que tu voe na asa do Espírito, não viva de resto. Eu dizia para a igreja na ontem, eu pregando sobre oração, eu dizia para a igreja: não viva de migalha de oração dos outros, não viva mendigando a oração do pastor, não vive mendigando a oração do tipo de oração, mendigando a oração da liderança. Desenvolva o teu relacionamento com Deus, desenvolva o teu ministério, desenvolva a tua chamada.
faltando profeta. Aleluia. Para ter a coragem de pregar o que eu prego em evento da minha cidade. Olha Por quê? Porque isso me custou muito caro. Eu sei o que as madrugadas me pediram aí quando todo mundo estava dormindo, quando muitos estão descansando, achando que o dinheiro vai morrer, achando que o evento, o congresso não resolve coisa nenhuma. O diabo dá uma olhada, uma gargalhada na cara deles e diz: vocês têm dinheiro, mas não têm a presença. Aleluia. Não te engane, meus irmãos, não te deixa se iludir, porque jamais de 80 ministérios das iluminações, sabe por quê? Porque Deus está contando, sabe com que moeda? Com o nome de Deus. Não te tome por surpresa se daqui 10 anos você sofrer, ver que foi tudo perda de tempo, e às vezes o inimigo te dizer: não vale a pena você abrir teu próprio ministério. Nós não sabemos do amanhã, meus irmãos. Já perdemos centenas de homens de Deus da Assembleia de Deus, pastores, presbíteros, obreiros. Sabe por quê? Porque aqueles que são cheios de Deus, eles sentem que precisa fazer algo mais. E quando eles não têm liberdade do Espírito de Deus, Deus dá uma orientação, uma direção, e aquele que tem chamada permanece a sua porta aberta. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje você está aqui congregando, eu aqui prego também, mas eu não sei do meu futuro amanhã. O meu futuro está na mão de Deus. Talvez um dia eu tenha um ministério, serei um pregador renomeado. Para mim não me interessa isso. Eu não sei do dia da manhã se vão me aceitar pregando o que eu prego. Aleluia. Mas uma coisa eu tenho, Giovana, uma certeza: quando Deus fala na boca desse profeta, pode escrever. Porque quando Deus falava na congregação da Erechim, quando Deus dizia para pessoas novas, que eu nem sabia que era levita, quando Deus dizia para a esposa do pastor do distrito: eu estou no feito, estou contigo, conheço teus filhos, vem até da morte, não sabia de nada, só vinha gente dar testemunho que tudo que Deus falou era de Deus. Sabe de uma coisa? Você deve satisfação para Deus, não para o homem. O teu ministério Deus confiou. Prega a verdade, fale da verdade, fale de Cristo, mas não perca a essência da presença de Deus. Se coloque de pé. O povo de Belém de Judá perder a presença de Deus e começaram dessa forma. Sabe por que eu falo essas verdades? Sou ousado, meus irmãos, e respeito o nosso ministério. Eu amo a Assembleia, é onde mais tenho agenda para pregar. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: nós estamos vivendo num povo de aparência, que todo mundo diz: olha para nós, eles já foram cheios, eles já foram conservadores, eles já tiveram poder, hoje não tem, hoje as pequenas dominações têm poder. O que é isso, Noé? Eu prego lá, sabe o que tem lá? Poder de Deus. E eu aconselhava um homem de Deus, dizia: homem de Deus, creia no sobrenatural, porque os nossos não creem mais. E estava lá na escola, na revista da escola dominical: não pule, Giovanni, está escrito assim: não pule, não caia dentro do culto, não corra dentro da igreja. Você acha que eu, como profeta de Deus, vou conseguir me adaptar com as coisas do homem? Eu não posso empurrar com a barriga aquilo que vai morrer lá na frente. E eu vou dizer uma coisa: não mude teu jeito de ser. Não muda, não deixe de ser profeta. Não te venda por barganha e nem por migalhas ou oportunidade de homem, porque aquele que tem um chamado de Deus sustenta, meus irmãos. Glória. Sabe onde é que estão todas as minhas agendas, principalmente esse mês? Em todas as igrejas da Matias. Por que, irmão Éder? Por que isso? Por que Deus será levantando o celular, tem um pouquinho de conhecimento, está pregando escatologia, entende um pouquinho de psicologia, conhece toda a Bíblia? Não, sabe por quê? É porque Deus está contando com homens de Deus que têm coragem de pregar a verdade. Chega de entrar no culto e sair sem a presença. Chega de entrar no culto e não enxugar as lágrimas com lenço. O que adiantaria esse culto você dizer a palavra foi boa e ela não te convencer dos teus pecados, porque falta a essência desse vaso? O que adianta você fazer o próximo culto e saber que ninguém foi curado, ninguém foi restaurado, e o mendigo dando o testemunho que tu dá foi de alguém que aceitou Jesus? E eu observava uma coisa: cada ano que passa são 100 batizados. Sabe quem são os batizados? Mais de 70% são filhos de crente. Aleluia. Está minha filha para se batizar. Batizar filho de crente é fácil. Dizer que batizou tantos é fácil. Dizer que temos oferta para o campo missionário é fácil. Eu quero ver mostrar poder de Deus. Eu quero ver dar testemunho que a igreja está o padre cantando, o cego está vendo e que não estamos perdendo membro. A glória de Deus está aqui e a presença é com nós e nós estamos fazendo história. Sabe o que as pessoas me dizem que eu vou para a cidade? Que tristeza. Não dá vontade de ir lá pregar. Não dá vontade, não quero que nem me ligue
para pregar naquele lugar, sabe por quê? Apostasia generalizada, cumprimento escatológico, e Israel, relógio de Deus, meus irmãos. Nós estamos vivendo num tempo, moeda, que você não pode confiar em homens, Giovana. Você não pode confiar em homens, porque a Bíblia diz: maldito homem que confia em homem. Deus te dá amigos e às vezes colegas, mas você não pode confiar neles. Estamos vivendo num tempo, eu principalmente, eu confio só na minha esposa. Obrigado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo numa realidade que se você tem, você é valorizado. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Se você tem, você é bem visto. Está entendendo o que eu estou dizendo? E tem muito homem de Deus escanteado, profeta, que em verdade Deus levantou. É por isso que eles fogem, é por isso que eles largam fora. Porque não são valorizados em verdade quem Deus chama. Porque uma igreja que ora recebe instrução do Espírito Santo. Eu não acho normal quando Deus confia o trabalho a alguém, esse no meio do caminho entrega, porque foi postado sem a direção do Espírito de Deus. Quem tem chamada de Deus no meio do vale da prova, permanece porque foi dirigido pelo Espírito de Deus. Aleluia. Se o profeta Elias pregasse nessa noite, vocês queriam matar ele depois. Qual a diferença de Elias de mim, dos pregadores que estão aqui? Vivia uma geração que não tinha escatologia, muito menos estudo. E deserto era a escola do profeta Elias. Se Elias fosse pregar hoje na televisão, ele dizia: esse cara é louco, isso aí não serve. Qual a diferença do evangelho dele para o nosso? É o mesmo evangelho. Ele falou do mesmo Cristo que há errado com nós. Ou é nós que perdemos totalmente a autoridade de Deus, ou estamos se corrompendo com esse mundo de uma vez por toda? Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Não saia daqui sem a minha presença, porque senão não vai sobreviver. Não te iluda com movimento de culto, não te iluda com evento de congresso, não te iluda com te ver teus olhos aparentes. É muito barulho, muito movimento, muito ouro, muita prata, muito movimento de revista, história de Beltrano e Ciclano, que eu não ia dizer: Deus, aonde estão os profetas? Ele conta a história da carochinha, mas não mostra ali que o paralítico andou, o cego riu. O Espírito dizia para mim: geração que idolatra homens, geração que idolatra a história de homem, sendo que na verdade eu sou Deus de todas as coisas. Um dia eu vou requerer tudo deles. Escuta o que eu vou dizer para a igreja que está aqui: desenvolva o teu ministério mais rápido do que nunca. Desenvolva o teu relacionamento a partir de hoje com Deus. Viva uma vida mergulhada na presença. Viva uma vida mergulhada na oração. Porque eu vou dizer, Billy Graham foi jovenzinho. Billy Graham teve a idade que eu teve, pregou para milhares. Sabe onde ele está hoje? A sua história continua pregando através do seu livro e pregações. Sabe onde ele está hoje? Os ossos dele já estão se desenvolvendo. Mas ele, um homem, era aplaudido como às vezes nós somos. Era tocado como tu sente no toque. Sabe onde ele está hoje? Na mesma sepultura, do lado da sua esposa. Mas foi um homem que deixou um legado na história. Só que eu tenho que dizer uma coisa: depois que foi, meu filho, já era. Fica a sua história. Que história você vai deixar para a tua família, principalmente? Que legado você vai deixar? Porque essa pregação e essa noite, esse ano, é como piscar de olhos. É por dia você não estar aqui. O que tu tens a apresentar para o teu Deus? Enquanto eles estão aplaudindo, comemorando a vida de homens, tem uma igreja que está sedente por profetas verdadeiros. Nós não podemos mais viver em cultos religiosos, mas senão vamos morrer na praia. Não dá para suportar. Eu saio de culto deprimido, eu saio de culto assim doente. Eu chego na frente da igreja, eu boto o pé, minha vontade é botar de novo e vir para casa. Porque as horas para você estar jogando pérola aos porcos. E é difícil. Alguém me liga assim por esses dias, disse: pregador, eu vi o que tu deu de ti, eu não conheço a tua história. Tu pregou, eu tive que parar na minha mensagem, chamar atenção. Sabe o que ele me disse, líder? Ele disse: não vale mais a pena orar. Sabe o que ele me disse, Giovanni? Não vale mais a pena subir o monte, rapaz, porque eu sei que tu é um homem que ora. Não vale mais a pena pregar a verdade, porque o povo não está nem aí pelo quanto que tu ora e que tu busca. E tem outra: Deus não vai fazer mais nada, porque é cumprimento escatológico. Guarda a tua reserva nesta noite para com Deus. Venha para frente, porque Deus te chama para um concerto e um propósito sério com Deus nessa noite. Não viva essa vida da aparência. Não viva, povo, não vê um culto por vir. Não te mostre perseverante sem a presença. Viver a vida toda na igreja. Os meus pais também viveram, meus irmãos. Qual é a novidade de vida que você dará no final da tua caminhada? Quem quer fazer nessa noite um novo propósito com Deus, entendeu o que Deus falou nessa noite? Obrigado.
assim, meus irmãos, eu tenho muito controle sobre o altar, sobre a mensagem, não sou experiente em pregar. Agora preste atenção. Sabe quando você prega a mensagem, você convida o povo a vir, ninguém se move do banco? Sabe o que está acontecendo nessa última hora, Gilvan? Um povo que me adora de lado, mas o seu coração está podre, está longe. Aleluia! Porque a palavra não consegue mais mover. Alguns dizem para mim, mas a mensagem gravada no tempo, mas se a mensagem não produzia algo no culto, que tipo de unção está produzindo em nossa vida? Que tipo de temor? Sabia que os judeus adoram com o corpo, adoram em lágrimas, adoram de todo jeito, a reverência deles é muito grande diante de Deus. Deus! Sabe esse dia todo que você teve no WhatsApp, no Facebook? É isso que está matando a tua vida espiritual, viu? É isso que tira o desejo de você vir para o púlpito se derramar aqui. Porque só no tempo que colocava a mão no altar e no éter, as pessoas caíam para trás. Outros tinham medo de vir para o altar porque sabiam que era real o que Deus estava falando. Sabe o que eu estou sentindo aqui? A presença. Sabe o que você está sentindo? Em nada. Porque nem o convite te move, nem o chamar de Deus, quando Deus vem para frente e te move. Você está vazio de Deus. Coloca a mão sobre o teu coração nessa noite, meus irmãos. Coloca a mão sobre o teu coração. Ou você vive mendigando o resto na beira da praia, ou navega para dentro do céu e cria a tua própria história. Espírito Santo de Deus, tu tem muita forma de agir, de trabalhar, não é por força nem por violência, mas eu preguei a tua palavra. E como eu estou acostumado nesse campo a pregar, não movimentar, não acontecer nada, algumas gerações, por bendita misericórdia, nenhum batizado no Espírito Santo, não há testemunho de cura, é porque estamos vivendo o cumprimento escatológico. Tem misericórdia dessa cidade, tem misericórdia desse campo, nos ajuda, meu Deus, a resgatar o que nós perdemos, a valorizar o que nosso Pai na fé sofreu. Senhor, ajuda-nos a voltar a buscar a essência, senão muitos desses vão caçar ministério, muitos desses podem virar andarilho como Abimeleque e seu Belém de Judá. Senhor, eu te peço nessa noite, sacode, socorre, porque às vezes o pregador entra em desespero, isso é normal. Às vezes nós nos desesperamos, porque parece que estamos perdendo a guerra. Deus, move o céu pela nossa vida, porque às vezes parece que vamos morrer, às vezes parece que não valeu a pena o sermão. Deus, eu te peço nessa noite, ajuda-nos a sobreviver. Vem sobrevivente que está aqui. Sobreviva, filho. Viu? Sobreviva. Sobreviva nessa última hora. Resgate a tua história, o teu ministério, a tua chamada. Não vem no culto amanhã por vir. Não vem atrás de um homem vir porque o pastor pediu para você vir. Vem com uma convicção que tu não quer mais ser o mesmo. Nem a tua vida, nem a tua história, teu casamento. Desenvolva o teu relacionamento com Deus. Aleluia! Porque Belém de Judá perdeu o melhor. Eles perderam a presença de Deus. Vocês viram, meus irmãos, quando deu o testemunho dessa mulher? Que tristeza, que depressão. E eu sei que essa mulher neste momento está dentro da casa dela sozinha, com aquela casa abandonada, numa depressão, pastor, que às vezes não consegue vir no culto se não ir lá resgatar. Mas nós vamos continuar essa obra missionária que nós estamos fazendo com a minha esposa. Não perca a presença de Deus por nada. Deus abençoe. Deus abençoe pela oportunidade, mulher. Deus abençoe.